por que o arcanjo Miguel contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Lá em Judas, no capítulo único, verso de número 9, está escrito o seguinte, eu vou ler e vou te mostrar todo o contexto para que haja uma compreensão total do que está escrito aqui em Judas capítulo 1. Vamos lá? Olha só. Lá no verso 9 vai dizer assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Por que Miguel, ele não bateu de frente com o diabo, mas usou o nome do Senhor? Nós vamos entender isso aqui. Vamos lá. A carta de Judas, eu vou explicar de uma forma bem simples, para você que é leigo entender qual é o assunto dessa carta. Judas estava escrevendo uma carta a respeito de salvação. Isso mostra lá no verso de número 3 do capítulo único. Vai dizer assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, ele, no início, estava escrevendo sobre salvação e ele percebe que algo estava acontecendo na igreja. E ele precisava mudar agora o foco. Ao invés de escrever sobre salvação, ele começou a escrever para exortar esses irmãos da igreja primitiva para que continuassem firmes na fé. Por que disso? No verso 4 vai revelar o motivo. Olha só. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, qual era o perigo que estava acontecendo? O perigo é que esses homens, que a Bíblia chama de ímpios, estavam se infiltrando na igreja para corromper os irmãos com ensinamentos errados. Com esse tipo de ensinamento de que Deus não existe, de que Deus não é o nosso Senhor, de que Deus, ele não morreu por nós e por aí vai. Então Judas, ele sente a necessidade de escrever de uma forma bem rápida, bem ligeira, para exortar os irmãos a continuar firmes na fé e não dar ouvidos a esse tipo de doutrina. Porque esses homens não estavam mais obedecendo a Cristo como Senhor. Eles deixaram de obedecer à autoridade suprema. E aí, Judas, ele vai dar alguns exemplos. Ele vai dizer assim, olha, lá no verso 5, mas quero lembrar-vos, isso ele diz aos irmãos da igreja, quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, Judas vai deixar bem claro, se vocês derem ouvidos a esse tipo de doutrina, vocês serão destruídos pelo Senhor, da mesma forma que Deus tirou um povo do Egito. E quando Deus tirou eles do Egito e levou-os para o deserto, eles começaram a murmurar. Eles começaram a questionar a Deus. E o que aconteceu? Eles foram destruídos. Olha o verso de número 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então ele vai também fazendo a citação aqui do livro de Enoque, que lá está relatando que os anjos, eles desceram até a terra, corromperam-se sexualmente falando com mulheres. Então esse ato fez com que eles deixassem o seu principado indo após outra carne. Isso está registrado lá no livro de Enoque. Então o que Judas está fazendo é citando o livro de Enoque para falar a respeito do julgamento desses anjos. Se Deus não poupou o povo no deserto que ele tirou, se Deus não poupou os anjos e também se ele não poupou Sodoma e Gomorra, será que ele vai poupar a esses homens ímpios que estão corrompendo a igreja de Cristo? Aí olha só o que diz o verso 8. E contudo também, estes, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação. O que Judas está dizendo? Judas está dizendo que esses homens aqui que estavam tentando corromper a igreja, eles rejeitaram a dominação. Eles rejeitaram o Senhor. Eles rejeitaram a autoridade. Então, a questão da carta que Judas está escrevendo é justamente para trazer consciência à igreja para que eles não dessem ouvidos a esse tipo de doutrina. Porque se eles se corrompessem com essas doutrinas errôneas que estava sendo espalhada no meio da igreja, dos irmãos, eles também seriam destruídos.
e não iam ser poupados, assim como o povo no deserto não foi, assim como os anjos que rejeitaram a autoridade não foi poupado, e assim também como a cidade de Sodoma e Gomorra que rejeitaram a autoridade também foi destruído. Então, esses homens aqui, desta mesma forma, ele usa 3 exemplos de destruição para falar a respeito da destruição de quem rejeita a autoridade de Deus. E aí, através desse argumento, vai entrar no verso de número 9, que vai falar a respeito de Miguel. Ou seja, olha só, agora você vai entender. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, a pergunta que fica é, por que ele disputava a respeito do corpo de Moisés? Não tem nenhum teólogo que crave algo falando sobre isso. Não existe. Tudo que há é especulação. Agora, dentro das especulações, eu acredito, eu, Arthur, particularmente, que essa disputa do corpo de Moisés foi justamente para que não houvesse idolatria entre o povo de Israel. Imagina se o povo soubesse onde havia sido sepultado o maior líder de Israel, aquele que deu a Torá para o povo de Israel, o maior legislador de Israel. Imagina se eles soubessem onde Moisés estava sepultado. A sua sepultura ia ser preservada e ia rolar ali comércios, pessoas do mundo inteiro ia visitar o túmulo de Moisés e ia ser uma idolatria terrível em cima do corpo de Moisés. Então, na minha opinião, por isso que Deus escondeu o corpo de Moisés e não permitiu que o diabo tomasse posse do corpo de Moisés para não haver nenhuma idolatria. Claro que existem outras teorias, existem outros argumentos sobre isso, mas o que eu acredito, o que faz mais sentido para mim é esse argumento. E não só para mim, mas para alguns teólogos que falam sobre esse texto. Por exemplo, o pastor Elias Soares é um teólogo renomadíssimo. Ele fala sobre isso e é a crença dele. Por exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes também acredita e ele vai nessa linha. Então eu não estou sozinho nisso, tá? Agora, por que o arcanjo Miguel ele não ousou proferir palavra nenhuma contra Satanás? Porque o que Judas está querendo mostrar é justamente a obediência à autoridade. O arcanjo Miguel poderia dizer, olha, eu estou aqui porque o Senhor me enviou. Então eu vou levar o corpo de Moisés e ponto final. Mas ele não ousou proferir nenhuma palavra. Mas ele transferiu essa autoridade para o nome do Senhor e disse, o Senhor te repreenda. Então o arcanjo Miguel está deixando bem claro de que ele estava debaixo de uma autoridade. E é essa autoridade que ia fazer com que ele ganhasse essa disputa. Então não é pelo nome de Miguel, mas é pelo nome do Senhor que essa disputa já estava ganha. Então o Senhor pegou para si o corpo de Moisés e escondeu. Então, para você entender esse texto aqui, você precisa entender essas questões que eu coloquei. O arcanjo Miguel não profere palavras porque Judas está querendo dizer aqui a respeito de autoridade. E Miguel, ele obedece à autoridade. Ele está debaixo da autoridade do Senhor. Por isso que ele faz questão de dizer, eu não vou falar nada, mas o Senhor te repreenda. E uma outra coisa é a respeito dessa disputa. Por que o diabo queria o corpo de Moisés? Provavelmente para gerar idolatria e engano no meio do povo de Deus. Então por isso que Deus não permite ninguém achar o corpo de Moisés. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir a você, curta, comenta, compartilha, deixa aqui a sua opinião a respeito desse texto, porque eu também quero aprender com você. Então eu não estou dizendo aqui que a minha opinião é a correta, é aquilo que eu acredito, mas eu posso mudar de ideia se tiver um argumento muito melhor do que o que eu apresentei. Tá certo? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu espero você no próximo vídeo.